Nós temos que lembrar que Cambuquira ela fazia parte de uma rota milenar de povos originários. Especificamente sobre os puris, através da etimologia, linguística, nós podemos tentar entender como que esses povos eles se relacionavam com a terra. O próprio nome Cambuquira ele tem a ver com a etimologia, com a origem da palavra pros puris, que tem a ver com a própria cumbuca. Cambuquira, então, em um sentido geográfico, em um sentido geopolítico, é como se fosse uma grande cumbuca. E que no tupi, se você for fazer uma tradução literal de Cambuquira, sugere mamar no seio jovem. Então, se nós formos contar a história não contada de Cambuquira, as histórias silenciadas, nós temos que necessariamente falar de colonização e falar desses povos que tinham uma relação de afeto muito especial com esse espaço. Porque os indígenas que moravam aqui, eles tiveram basicamente 3 destinos. Ou eles foram escravizados, ou eles foram mortos, ou eles foram catequizados. Cambuquira, para você entender a história dela e das outras instâncias hidrominerais, necessariamente nós temos que entender o movimento das bandeiras. Os bandeirantes eles vieram atrás das pedras preciosas e acabaram tropeçando nas águas e começaram a dar para as águas o mesmo tratamento jurídico que era conferido ao minério, porque a nossa água ela não é considerada água, ela é considerada minério. E Cambuquira ela foi ocupada através das Sesmarias por uma família de bandeirantes. Eles tiveram 13 filhos e 3 desses filhos eram mulheres e que não se casaram. E como as irmãs elas ficaram em posse, em propriedade definitiva dos parques e das águas, elas construíram um testamento onde elas colocaram como legatários aquelas pessoas que em um determinado momento tinham sido escravizados. Lembrando que a gente está falando do início do século XIX, então estou falando 1800 até 1854, quando foi escrito o testamento das irmãs e elas instituíram eles como legatários. Então elas eram abolicionistas e tiveram assim como objetivo, pela minha interpretação, provocar uma reversão histórica, porque elas não concordavam e não compactuavam com o tratamento que os seus ascendentes bandeirantes tinham dado tanto aos indígenas quanto aos negros. Só que o desígnio delas acabou não durando muito tempo. A última das irmãs a falecer foi a Ana Angélica da Silva Goulart. Ela faleceu em 1854, quando os ex-escravos eles entrariam em posse definitiva da terra, e um vereador campanhense chamado Cândido Inácio, ele passa a visitar essas terras e, vendo um valor econômico na água, ele pede licença para esses escravos, e esse vereador campanhense ele passa a encaixotar algumas garrafas de água. Ele envia para o governo de Minas com um ofício da Câmara de Campanha, falando que existia um grande interesse terapêutico nessas águas e um grande interesse também civilizatório, motivo pelo qual deveria ser desapropriado e ser tirada aquela posse que estava na mão de negros. Em 1862, foi tomado a cabo a desapropriação definitiva dessas terras que dariam origem futuramente à cidade de Cambuquira, quando os negros, que eram os legítimos possuidores da terra, eles foram expulsos da mesma forma como haviam sido os indígenas que aqui moravam.